Uma jovem sacerdotisa se junta à Guilda dos Aventureiros, onde recebe o mais baixo nível de porcelana. Ela é abordada por um grupo de aventureiros novatos do mesmo nível em busca de um curandeiro. Eles pedem sua ajuda para limpar uma caverna próxima de goblins, que normalmente são considerados monstros de baixo nível. No entanto, o grupo logo percebe que subestimou gravemente as criaturas, pois fica preso em um corredor estreito pelas táticas baratas e força bruta dos goblins. O mago se vê cercado. O guerreiro percebe que sua espada é muito longa para lutar em espaços apertados, e o lutador é rapidamente dominado sem apoio. A sacerdotisa mal escapa do ataque, arrastando seu companheiro ferido. Alguns goblins os alcançam e ela fica paralisada pela indecisão. Ela é forte o suficiente para defender seu amigo ou deve correr por sua própria vida. Felizmente, um aventureiro totalmente armado, empunhando uma espada curta e um escudo, o salva de uma morte certa. Ele se chama Goblin Slayer, e sua decisão fria é exatamente o que é necessário ali. O ferido é uma causa perdida, e é hora de matar alguns goblins. A sacerdotisa decide que a única coisa sensata a fazer é ficar com esse cara e tentar ser útil. Ele compartilha parte de seu conhecimento enciclopédico sobre como matar goblins enquanto limpam a caverna. Eles chegam a uma pequena sala com um xamã goblin e a sacerdotisa usa um de seus milagres para cegá-lo. Enquanto Goblin Slayer faz o seu trabalho, eles eliminam o resto do ninho de goblins e voltam para a guilda. Na próxima vez que Goblin Slayer aceita uma missão, a sacerdotisa entra na guilda vestindo cota de malha, como ele sugeriu. Ela está pronta para matar alguns goblins. Um dia, Goblin Slayer realiza sua rotina matinal de verificar os arredores da fazenda onde mora. Depois, ele acompanha sua amiga de infância, Cowgirl, até a cidade, onde ela tem entregas a fazer, e ele está indo para a guilda de aventureiros para procurar trabalho. Na sede da guilda, Cowgirl ouve outros aventureiros fazendo piadas e falando sobre ele pelas costas por causa de sua armadura de baixa qualidade e por só aceitar missões de matar goblins, apesar de seu nível de prata. A mulher que comanda o balcão da guilda, chamada Garota da Guilda, responsável por distribuir missões e recompensas, aprecia a presença dele, já que ele assume trabalhos que ninguém mais quer. A sacerdotisa aparece e ele testa o conhecimento dela sobre matar goblins, enquanto Cowgirl observa surpresa que ele está trabalhando com alguém, muito menos uma garota jovem. Eles se aproximam do balcão e perguntam se há alguma missão envolvendo goblins, e ele escolhe enfrentar um assentamento de goblins em uma antiga fortaleza. A sacerdotisa sugere que eles ajudem um grupo inexperiente que aceitou outro trabalho relacionado a goblins, com medo de que eles morram, mas Goblin Slayer recusa. Ela o acompanha. Goblin Slayer revela o motivo de sua fixação. Quando era criança, goblins atacaram sua vila, e sua irmã foi morta enquanto ele assistia, impotente para salvá-la. Os pais de Cowgirl também morreram no ataque, e é por isso que agora eles vivem na fazenda de seu tio. Traumatizado, ele se tornou obcecado pela extinção em massa de goblins de volta para casa. O tio de Cowgirl a avisa que Goblin Slayer pode ser um pouco obsessivo. Mais tarde, Goblin Slayer e a sacerdotisa atacam a fortaleza dos goblins e a incendeiam. Ela usa seu novo milagre para bloquear as saídas, impedindo os goblins de escapar da morte pelo fogo. Ela está a bordo com a ideia de matar todos os goblins, mas se pergunta se eles precisam ser tão brutais em relação a eles. Enquanto isso, em outra cidade, um bardo canta sobre os feitos de Goblin Slayer, chamando a atenção de alguns aventureiros que perguntam onde podem encontrar o herói da história. Um elfo de alto escalão, um xamã anão e um sacerdote lagarto entram na guilda de aventureiros procurando alguém a quem chamam de Orc Book. Leva alguns minutos para perceberem que estão se referindo a Goblin Slayer, e exatamente a tempo, ele e a sacerdotisa entram na sede da guilda. O trio implora a ele que os escute. Ele diz a uma sacerdotisa ansiosa para esperar lá embaixo por ele. Ela é acompanhada por Cowgirl, que diz ser uma conhecida de Goblin Slayer. Ela entende a decisão do sacerdote de dispensar a companhia de outros novatos em favor de seu novo mentor, mas a adverte para ter cuidado e lembrar que ela é uma pessoa independente. No andar de cima, o trio explica sua missão de lutar contra o Lorde Demônio, que está levantando um exército depois de ser recentemente ressuscitado. Mas Goblin Slayer os interrompe. Se não houver goblins, ele não está interessado. Felizmente, a atividade dos goblins está aumentando, o que os levou a procurá-lo. Os goblins são os bucha de canhão do exército. Assim que mencionam isso, ele aceita o trabalho e está pronto para começar. De volta ao andar de baixo, a sacerdotisa pergunta a ele sobre a missão, mas Goblin Slayer a instrui a não ir.
irritado com sua incapacidade de avaliar qualquer coisa. Em um nível social, ela o critica por nem mesmo falar com ela antes de tomar uma decisão executiva. Com ou sem convite, ela o acompanha naquela noite. Os 5 montam acampamento e discutem por que se tornaram aventureiros. Eles contam histórias que ouviram sobre a origem dos Goblins, e Goblin Slayer os entretém com a história que sua irmã lhe contou, alegando que os pequenos monstros vieram da Lua Verde. O grupo chega ao ninho dos Goblins, e depois de lidar com os guardas na frente, Goblin Slayer confirma as mortes e começa a se cobrir com o sangue deles, dizendo para fazerem o mesmo para mascarar seu cheiro. Eles entram na estrutura subterrânea e eventualmente chegam a uma bifurcação no caminho. O anão nota que as pegadas indicam que o esconderijo deles está à esquerda, mas Goblin Slayer os leva para a direita, onde encontram e resgatam uma prisioneira elfa. Eles prometem vingá-la e eliminar todos os goblins. Eles voltam pelo caminho que vieram e seguem pelo corredor da esquerda, que se abre para um grande salão circular com goblins dormindo pelo chão. Para evitar levantar alarme, eles lançam feitiços de sono e começam a exterminar silenciosamente os goblins. O som de passos pesados enche o salão, e um ogro aparece na entrada. Um Goblin Slayer percebe que ele não é um goblin e perde o interesse, o que só serve para enfurecer ainda mais a fera sedenta de sangue. A sacerdotisa rapidamente lança uma proteção para neutralizar a bola de fogo do ogro, salvando o grupo inteiro. Eles entram em ação e iniciam o ataque, mas o ogro se prova um adversário formidável. A sacerdotisa ajuda Goblin Slayer a se recuperar após ser afastado como um inseto para que ele possa ativar sua carta na manga. Ele tira um pergaminho de suas costas e, num instante, o ogro fica sem membros e água do mar cobre o chão. O pergaminho do portão que ele usou estava ligado ao fundo do oceano, o que liberou água sob pressão imensa quando aberto acima do nível do mar. Reforços chegam e o grupo volta para a cidade. A arqueira reclama que a aventura deveria ser divertida, e aquilo foi tudo, menos divertido. Ela expressa o desejo de um dia conduzi-los a uma aventura de verdade. Alguns dias depois, Goblin Slayer e Cowgirl vão à cidade para vender os produtos do tio dela. O elfo, o anão e o sacerdote lagarto o encontram e sugerem a ideia de explorar mais ruínas, a qual ele diz que pensará, surpreendendo-os. Enquanto isso, 2 aventureiros novatos procuram uma nova arma depois de perderem sua única espada nas redes de esgoto. Na sede da guilda, eles recebem uma vela que queima mais quente quanto mais perto você está do que está procurando. Mas o outro examinador rapidamente percebe suas mentiras com um feitiço. Ele é um ladrão muito sujo. O batedor recua e tenta obter a ajuda de Goblin Slayer, mas não tem sorte. Frustrado, ele pensa brevemente em atacar a garota da guilda, mas desiste, temendo a ira do Orc Book, e é forçado a aceitar as consequências. Em outro lugar, os 2 novatos, equipados com uma clava e a vela, lutam contra os insetos gigantes que infestam os esgotos e recuperam a espada do ventre do inseto que comeu o rato onde a espada estava presa. Enquanto o outro examinador provoca a garota da guilda sobre sua paixão por Goblin Slayer, ele retorna abruptamente ao escritório com um pedido específico por seus serviços de Swordman, um ex-aventureiro transformado em herói depois de derrotar o Lorde Demônio 10 anos atrás. Goblin Slayer anuncia que está indo para Watertown, e que quem quiser acompanhá-lo é bem-vindo. O grupo o repreende por sua falta de habilidades interpessoais e sua incapacidade de considerar os outros ao tomar decisões, e impõe algumas condições. As garotas gostariam que ele reduzisse a brutalidade extrema de sua abordagem e fizesse a promessa de não usar fogo, água, tortura ou veneno desta vez. Quando o grupo chega a Watertown, eles vão ao Templo da Lei, e a sacerdotisa começa a se perguntar quem exatamente foi que o convocou, apenas para ficar perplexa quando Goblin Slayer menciona casualmente que o arcebispo do Supremo, Deus. Assim que eles a conhecem, a primeira coisa que sai de sua boca é: "Estou aqui pelos Goblins." Ela dá ao grupo um mapa, e eles partem para investigar. Enquanto procuram pelos esgotos, ao atravessarem uma ponte, são atacados por um bote literal cheio de goblins. O anão usa magia para afundar o barco com uma grande pedra, mas as surpresas continuam quando um jacaré gigante aparece na água. Aproveitando-se disso, a sacerdotisa realiza um milagre que faz com que a cauda do jacaré brilhe, atraindo o resto da frota de goblins até ele, e eles simplesmente observam casualmente enquanto o jacaré mata os goblins para eles. O Goblin Slayer deduz que alguém deve ter mostrado
como usar os barcos, e como eles pareciam não estar cientes do jacaré, é provável que tenham sido enviados lá de propósito. De volta à cidade, a sacerdotisa desfruta de um banho quente e é acompanhada pela espada donzela. Ela aconselha a jovem aventureira a não depender completamente de seu novo mentor. Enquanto isso, o caçador de goblins verifica o quadro de empregos e acha estranho que nenhum deles envolva limpar ratos gigantes, que geralmente infestam os sistemas de esgoto. Ele decide comprar um canário para detectar gás venenoso usado em antigas armadilhas que ainda podem estar funcionando nas ruínas abaixo da cidade. Eles alcançam um ponto em que seus mapas não são mais úteis e continuam até chegarem a uma grande porta. A arqueira a examina. Ela não está trancada e ela não detecta nenhuma armadilha. Eles decidem verificar. Ao entrar na sala, eles veem o que parece ser um prisioneiro, mas logo descobrem que é uma armadilha. A porta se fecha atrás deles e a sala começa a encher de gás venenoso. Eles rapidamente selam as aberturas e se preparam para uma emboscada. Depois de um momento de silêncio, os goblins começam a entrar pela única porta. O caçador de goblins não consegue se conter e sai da proteção da barreira da sacerdotisa para enfrentar as criaturas diretamente. Descobre-se que eles estão sendo liderados por um campeão, uma variante gigante de goblin, que surpreende o caçador de goblins com um golpe devastador de seu clube. A sacerdotisa, sobrecarregada de preocupação com a condição do caçador de goblins, e com razão, perde o foco e a barreira protetora desaparece. O campeão goblin mira na aterrorizada sacerdotisa, arrancando um pedaço de seu ombro com os dentes. O resto do grupo é superado, e tudo está prestes a se tornar uma tragédia semelhante à Excursão Nobe, do episódio 1, até que os gritos da sacerdotisa lembram o caçador de goblins do destino de sua irmã. Recusando-se a assistir impotente, ele reúne forças para se levantar. Seus olhos brilham de raiva, e ele usa o cabelo do manequim como uma alça para estrangular o goblin gigante antes de arrancar seu olho. Essa demonstração faz com que o restante dos goblins fuja aterrorizado. Ele então verifica a sacerdotisa e, após trocarem algumas palavras, sucumbe a seus ferimentos e desmaia. Um jovem caçador de goblins é repreendido por seu mestre, uma pequena criatura parecida com um goblin, que o desafia com uma série de enigmas. E cicles gigantes pairam sobre ele, prontos para esmagá-lo se ele responder incorretamente. Depois de 2 respostas corretas, seu mestre o atinge com a pergunta: "O que estou carregando em meu bolso?" Mas a cena se corta antes de sabermos como ele responde, ou o que acontece com ele. Goblin Slayer acorda adulto na cama da espada donzela, ao lado da sacerdotisa. Obviamente, a ressurreição milagrosa exige dormir ao lado de uma virgem, você sabe, pelas propriedades de cura que acompanham a castidade. O restante do grupo fica feliz em vê-lo acordado, e todos saem para uma refeição mais tarde. Goblin Slayer e a sacerdotisa vão à cidade para resolver algumas coisas e consertar seus equipamentos, enquanto os outros continuam investigando os esgotos. Eles descobrem o maravilhoso mundo do sorvete, e homens de lança do Guilda de Aventureiros de sua cidade natal aparecem com uma entrega para o caçador de goblins. De volta a OS Esgotos, eles encontram um gigantesco monstro flutuante de olho, guardando uma sala. As habilidades de lançamento do monstro tornam a ideia de enfrentá-lo em batalha uma opção pouco desejável. Felizmente, o pacote do caçador de goblins é perfeito para limpar uma sala. O grupo cria uma abertura para ele, e ele enche o ar com uma nuvem de farinha finamente moída. Eles saem antes que ele acenda o pó, que rapidamente acaba com a criatura após o pó assentar. Eles descobrem um estranho espelho, a única coisa que vale a pena guardar no espaço vazio. Depois que a sacerdotisa toca o espelho, a imagem de seu reflexo muda para revelar uma cena de goblins trabalhando com ferramentas em algum outro lugar. O grupo reconhece o mesmo tipo de barco do dia anterior ao fundo. O espelho deve ser um portal, o que explica de onde os goblins estão vindo. A explosão alertou os outros goblins nas ruínas, que se apressaram em direção à localização deles. Obrigado por ficar até o final. Inscreva-se para mais vídeos como este. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning.